Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor, mais uma vez. Precisamos da Tua misericórdia e dependência, Senhor. Ó Deus, como servos Teus, nós estudamos, meditamos, ó Pai, mas é Tu quem fala ao coração do Teu povo, Senhor. Ó Deus, santifica a Tua palavra nos nossos lábios. Porque nada somos, Senhor, como a Tua palavra mesmo diz, ó Deus, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso, Senhor, usa-me como canal de bênção na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos meditar hoje em 1 Timóteo 5, 21, 22, mas ainda, pode voltar um pouquinho? Alguém me acompanhando ali, né? Para onde seu caminho está te levando? Amém? Ou evitando erros, perdas innecessárias por não discernirmos bem se o caminho que estamos trilhando é um caminho autorizado por Deus. Amém, irmãos? É um assunto bastante sério, mas que levou o apóstolo Paulo a escrever ao pastor da igreja de Éfeso, que era Timóteo, né? E Paulo deu uma carta a Timóteo. E no capítulo 5, né, no versículo que nós estamos mencionando, capítulo 5, versículo 21 e 22, Paulo então ele vai deixar uma mensagem, né, para Timóteo, para que ele possa se precaver, amém? E podemos dar esse tema, para onde o seu caminho está te levando, né? Nós falamos na última mensagem sobre a questão da nossa alma. A alma comunica com o corpo, né? E com o espírito, mas é o espírito que comunica com Deus. E o grande cuidado, irmãos, da vida cristã, é nós não andarmos pelo espírito de Deus com o nosso espírito, mas andarmos pela nossa alma. E você pode ver que todos os problemas que nós temos na nossa vida são os erros das nossas escolhas. Ou seja, as nossas escolhas fora da vontade de Deus. Então é um tema importante e eu preciso que os irmãos estejam, então, abrindo o seu coração, né? Então Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, jovem pastor, para orientar a não andar por caminhos ou práticas que Deus não autorizou. Em resumo, Paulo queria dizer, Timóteo, cuidado, né? Cuidado, vamos ver lá, Provérbios 14, 12. Vou colocar os textos aqui. Cuidado, Timóteo. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da... Cuidado, Timóteo. O caminho do tolo é reto aos seus, mas o que dá ouvidos ao conselho é... Cuidado, Timóteo. O que confia no seu próprio coração é mas o que anda sabiamente Cuidado, Timóteo, Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, às vezes acontece coisa na nossa vida, e fala, mas não é possível que eu caí nessa, né? Só para divertir um pouco os irmãos, dar risada, porque eu gosto também de dar. Como a gente é enganoso, até os nossos olhos enganosos. Eu trabalhava num prédio na Gerdau e tinha os banheiros nos andares, do lado era mulher, do lado era homem. E eu então desci o outro andar, mas tinham mudado os banheiros. E eu fui com o meu coração certo, né, com a minha razão. Não, sempre é do lado certo, mas eu não olhei a plaquinha. Aí eu entrei dentro daquele banheiro e tal, mas não estranhei, porque nem vi se tinha mictório ou não. Aí entrei, né? Aí fui lá, sentei, desculpa os irmãos que não se aborreçam, sentei, daqui a pouco vi um barulho, tec, 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 tec. Eu falei, ai meu Deus do céu. Um barulho diferente, né? Xixi da mulher. Irmãos, já estou começando bravo o negócio, né? Irmãos, eu fiquei apavorado, agoniado. Daqui a pouco, tic, 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 tic. Eu falei, Senhor, entrei no banheiro errado. Irmãos, e eu encolhi os pés, né? Porque tinha aquela parte que encolhi os pés e tudo, né? Não posso fazer nada agora, e segura. De medo que me descobrissem. Já pensou, irmãos, né?
as mulheres gritando ali, tem um tarado aqui dentro. Sei lá, eu pensei tantas coisas na minha cabeça. Só a introdução, né, irmãos? Né? Para ligar o coração dos irmãos. Para os irmãos verem como a gente comete erros. Sabe, eu fico pasmado com alguns irmãos tão orgulhosos que parece que não erram, que não pecam, né? Que não tropeçam. Então aqui Timóteo, ele diz, Paulo escreve, Timóteo fala, cuidado Timóteo, cuidado, não anda pela tua alma, não anda pelo teu coração, há um Deus que zela por ti. Amém, irmãos? Nós temos que olhar para o alto, olhar para o Senhor, levantar cada dia e dizer, Senhor, me guia, me ajuda. Nós, irmãos, nós muitas vezes somos soberbos, nós achamos que dominamos, que temos domínio da coisa. Temos domínio da igreja, temos domínio da nossa célula, temos domínio do nosso louvor, temos domínio da nossa viola, né? Mas de repente, irmãos, aquele que anda rodeando a terra, diz, olha, está vendo o seu filho Beto? Olha lá, mexe ali, mexe aqui para ver como o coração dele é enganoso. Eu sempre ouvi um ditado, né, que diz assim, você quer conhecer alguém, pisa no calcanhar dele. Não é verdade, queridos? Então ali, Paulo então começa escrevendo, né, a Timóteo, então ele diz isso mais ou menos. Há caminho ao homem que parece direito, Timóteo, mas o fim deles são caminhos de morte. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O que confia no seu próprio coração, na sua alma, é insensato. Mas o que anda sabiamente terá escape. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? Olha, a Bíblia diz que o nosso coração é perverso. Cuidado, irmãos. Não estou dizendo que não pode ter amizade, nem amar alguém, mas muitas vezes aquele quem você ama vai te negar. A Bíblia diz que Judas sentava com Jesus, comia do pão e bebia do cálice. E os discípulos, quem vai trair, quem vai trair, quem vai trair? Aquele que bebe do pão, come do pão e bebe do cálice. Olha só, irmãos, então está junto. Tem gente que se assusta e fala, pastor, não é possível que o irmãos, traíram Jesus. E tem uma dica, né? Mesmo assim, Jesus não expulsou do meio dos 12, né? Então, irmãos, esse é o cuidado que, então, ele começa aqui a dizer para Timóteo, né? Muitas vezes entramos em guerra, situações que Deus não nos autorizou, e cometemos erros que geram perdas em nossas vidas, ministério, família, por não discernirmos onde caminhamos. E a pergunta vem, como então evitar, né, esses caminhos enganosos? E Paulo aqui então ele escreve a primeira carta dele, no capítulo 5, 21, 22, ele diz, pode colocar o texto para nós, irmã? Olha só o que ele diz. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade. E não faças nada não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados, conserva-te, pois, em pureza de vida. Irmão, só esse versículo aí tem 5 lições para a gente. Olha só, primeiro, obedecer todas as instruções sem parcialidade. Segundo, não faça nada por partidarismo. Terceiro, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém. Quarto, nem participe dos pecados dos outros. Quinto, conserva-te, pois, em pureza de vida. E nós vamos agora, então, né, detalhar um pouquinho esses tópicos. Primeira coisa, Timóteo, obedeça todas as instruções da palavra sem parcialidade. Deus sabe o melhor para nós, por isso nos deixou sua palavra para nos instruir o bom caminho. 2 Timóteo 3,16, pode colocar para mim? O que diz? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Instruir o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Irmãos, a Bíblia diz que as escrituras, tão somente as escrituras, era a instrução de Deus para a nossa vida. E não adianta a gente, às vezes, querer ser parcial. A gente querer dar um jeitinho. Irmãos, eu não posso mudar a escritura em favor de nenhum de vocês, nem de mim mesmo. Amém? Eu lembro que um casal, posso dizer de irmãos, mas talvez que não conhecia a palavra. Eles eram divorciados de um lado e de outro e queriam se casar. Mas a irmã, ela tinha, acho que uma pensão do outro marido, alguma coisa assim.
Eles falaram, pastor, eu queria que o senhor abençoasse a gente, mas a gente não pode casar. Eu falei assim, bom, vocês querem que eu ore por vocês, abençoe a aliança de vocês, mas sem o casamento? Certo? Por quê, irmãos? Ah, porque ela tem lá uma pensão, e se, né, a gente casar, perde a pensão, aquela coisa toda. Então os irmãos querem que eu dê um jeito, né, na palavra, né, que eu faça alguma coisa que a palavra diz para mim não fazer. Falei, irmão, sinto muito, vocês me perdoem, mas eu não farei. Não, mas na igreja tal faz. Então, irmãos, talvez é lá que vocês devem estar, mas a Bíblia não autoriza a fazer isso. Amém, irmãos? Isso é não ser parcial. Eu lembro que tinha um primo muito bacana, e ele estava se dando muito bem em fazer aqueles fliperama e aqueles video poker que vão para os bares. E ele me convidou, falou, Beto, cara, você tem uma cabeça boa para essas coisas, tal, eu queria te convidar para a gente começar a construir essas máquinas, fazer essa fábrica, eu já estou com tudo esquema, isso, aquilo, outro. Irmãos, ele desenhou os números e eram muito bons, aqueles números maravilhosos, né? Dava um bom resultado. Somado o que eu ganhava, né? Naquela época, sei lá quantas vezes mais, ia ser dono de empresa, isso, aquilo, outro. Eu rolei a cama a noite toda. Falei, Senhor, o que eu faço? Então você começa, irmãos, querer, né, uma ajuda de Deus. Não, mas eu não vou roubar. Eu não vou jogar, né? Só vou construir a máquina, né? Eu nem vou lá na fábrica, Senhor. Não pode operar. Só vou ser um sócio oculto, né? E você fica, irmãos, desenhando a coisa, né? Eu sei que quando eu acordei de manhã e fui orar e fui falar com Deus, eu tive claramente a voz de Deus ao meu coração, né? Não toque naquilo que eu não santifiquei. Amém, irmãos? E eu tive que chegar para ele e falar, olha, meu amigo, meu irmão, meu primo maravilhoso, nós temos um chamado de Deus, e eu não vou fazer isso, eu não vou trocar a bênção de Deus para estar me unindo a essa sociedade. Ele ficou um pouco chateado, mas graças a Deus, irmãos, Deus me livrou. Amém, gente? Eu estou na obra, eu estou servindo a Deus como pastor, e até hoje, esse meu primo não se acertou na vida. Está cheio de dinheiro, tem muito dinheiro, mas não está firme com Jesus. Toda vez que se encontra, e aí, como será? Estou lá, parece aquele crente gato. Já viu quando você encontra o irmão e fala, irmão, onde você está? Está igual a igreja. Ele tem 7 vidas, 7 igrejas, né? Ele está na Assembleia, ele está na Batista, ele está na Pentecostal, ele está na onde? É porque, irmão, não está em lugar nenhum. Amém, gente? Você está aqui nos visitando hoje, me perdoa a sinceridade, mas às vezes você não está em lugar nenhum, você está em todo lugar, mas não está em lugar nenhum. A gente tem que ter o nosso lugar, nosso cantinho. Porque às vezes está no meio da comunhão dos irmãos aqui, não é fácil não, né, irmãos? Às vezes já arranha, né? Os gatinhos se arranham de vez em quando. Às vezes a gente se arranha, né? Eu vejo os irmãos na porta, às vezes se arranham, né? Mas faz parte, né? Qual família que não se arranha? Se a gente se arranha em casa, né? Às vezes. Mas o importante é isso, irmãos, né? É nós não sermos partidarismo, temos partido, né, da palavra de Deus, sermos parcial, né, com a palavra do Senhor, quer dizer, dominar a palavra e ajeitar a palavra, né, para a nossa defesa. Não, irmãos, a palavra é o que é, amém? Se você tem dúvida, você lê todo o texto, lê todo o capítulo, você lê hermenêutica, você procura um pastor, entendeu? Eu já fiz isso quando estou estudando a Bíblia. Sabe quando o pastor quer pregar uma mensagem, só que ele tem uma mensagem no coração que é que a Bíblia fala o que ele pensou. Já aconteceu isso uma vez comigo, né? Eu achei que eu li um versículo, li outro, irmãos, né? Aí eu queria que o versículo desse certo. Na hora que eu fui lá para a igreja, eu comecei a... Já viu aqueles irmãos que pregam, tira a palavra na hora, e não dá certo, o cara dá uma ajeitada, consertada ali no texto. Não adianta. A palavra é o que ela é. Amém? Ela tem início, tem começo, tem fim, de Gênesis e Apocalipse. E o Senhor diz, aquele que mexer ou tirar um tio não é digno no reino de Deus. Então, o que nós estamos estudando? A primeira coisa, vamos lá?
Obedecer todas as instruções da palavra sem parcialidade. É uma curiosidade só para nós, irmãos. Aos muçulmanos não é permitido fazer a oração obrigatória fora do seu horário determinado, fixado pela Sharia, né? Jurisprudência islâmica. Deus o Altíssimo disse, é o que eles dizem lá no Alcorão: a oração é uma obrigação prescrita aos crentes para ser cumprida em seu devido tempo. Quarta Surata, versículo 103. Olha só, o Alcorão diz isso. É que eu estava esses dias andando ali no shopping de carros e eu encontrei ali uma pessoa que é de Beirute, se não me engano, e ele veio conversar comigo, vendia aqueles doces árabes e tal. Aí conversando com ele, alguém falou assim, olhar o relógio, daqui a pouco ele vai fazer a oração dele. Eu perguntei, quantas vezes ora por dia? 5 vezes. Mas se você estiver, né, num lugar meio difícil, eles sinalizam lá, não sei se eles têm uma bússola, vira para Meca, onde está Meca, está lá. Irmãos, eles param, em algum lugar, sentam no cantinho e fazem a oração deles. Eu falei, mas aí, não dá para dar um jeitinho? Não tem jeitinho. Está lá escrito, né? Olha, a oração é uma obrigação prescrita aos crentes para ser cumprida em seu devido tempo. E tem que ser daquele horário, irmãos, né? Todos os dias, nas mesquitas de todo o mundo, os muezins chamam os fiéis à oração. Na mesquita, no local de trabalho ou em casa, os muçulmanos interrompem seus afazeres para cumprir o chamado da oração. 5 vezes ao dia, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. Para os sunitas, que representam cerca de 85% dos muçulmanos do mundo. Irmãos, religião muçulmana. Nós cremos em Jesus. Amém, gente? Que é o autor e consumador da nossa salvação. E nós começamos a querer dar jeitinho na palavra de Deus, né? Dá jeitinho para lá, dá jeitinho para cá. Olha só os muçulmanos que não conhecem a Jesus. Eles seguem à risca. E tem mais, irmãos, não é só isso aqui é só algo que eles seguem. Até eu coloquei uma curiosidade aqui, o que eles fazem, eles devem fazer. Pode descer para mim? Olha lá. O que os muçulmanos fazem? Lavam suas mãos até o pulso 3 vezes ao dia. Enxugar a boca 3 vezes ao dia. Limpar as narinas e aspirar água 3 vezes ao dia. Lavar o rosto, a testa, até o queixo e orelha também. Lavar os antebraços até os cotovelos 3 vezes. Passar a mão molhada sobre a cabeça também. Lavar os pés até os tornozelos 3 vezes. Primeiro direito e depois esquerdo. São cheios de regras, irmãos. As mulheres gostaram, vão casar com esse aqui, né? É difícil dominar nós, né? Olha só, casa com muçulmano, tá vendo? Eles são limpinhos. São limpinhos. Aprenderam, as irmãs gostaram, né? Eles são limpinhos. Isso aqui, irmão, só para a gente entender, sabe? E nós hoje, irmãos, sabe, queremos usar de parcialidade com a palavra de Deus. Sabe? Deus tem sido tão misericordioso com a gente. E a gente começa a afrouxar. Então a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo, não seja parcial com as coisas erradas. Amém, gente? O que é certo, o que é errado. O que a Bíblia diz, ela diz. O que ela não diz, ela não diz. Não adianta a gente querer inventar, irmãos. Né? Se o muçulmano consegue viver assim. Né? Lá, por exemplo, irmãos, né? Tem um pastor que estava falando sobre esse tema. Às vezes nós queremos criar coisas na Bíblia que a Bíblia não diz. Né? Você quer ter um namoro fora da vontade de Deus, fora do padrão de Deus, e você inventa alguma coisa ali. Irmão, você pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz que é pecado. Não adianta, irmãos. E não adianta o pastor querer pregar ao contrário, você querer fugir da igreja, ir para outro lugar, né, que tudo pode. Irmãos, hoje nós temos igrejas abertas. Né? Vem para cá, aqui é livre, aqui pode isso, aqui pode aquilo, aqui pode outro. Não, irmãos. Nós não somos contra o ser humano, mas continuamos sendo contra o pecado. Aonde destrói a sua vida. Então Paulo toma esse cuidado de falar para Timóteo, para que ele tomasse cuidado. Segunda coisa, não seja partidário. Vamos lá? Não seja partidário de grupos ou pessoas em questões polêmicas. Salmo 9, 7, 8. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. Irmãos, olha só. Não seja partidário de grupos ou pessoas em questões polêmicas. Diferente de ser neutro
ao que está ocorrendo, sempre diga: o Senhor julgará esta causa. Amém, irmãos? Às vezes, quando nós pegamos pessoas com problemas, nós queremos nós julgarmos os problemas da pessoa. E nós, então, tomamos partido. Isso acontece na família, acontece na igreja, acontece na sociedade, né? São os nossos amigos, nossos irmãos, nós tomamos partido para o lado da pessoa, né? E Deus não se agrada disso, e nós começamos a tomar julgamento no lugar da pessoa. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Sabe o que é interessante, irmãos? Davi, ele não quis ser julgado pelos homens. Isso significa que nós, irmãos, não está em nós o poder de julgar as pessoas. Sabia disso? A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Coloca o texto para mim, querido. 1 Crônicas 21, 10, 13. Dá para ler, irmãos? Vai dizer a Davi: assim diz o Senhor: estou lhe dando 3 opções. O Senhor diz: escolha uma delas e eu executarei contra você. Deus então estava falando com o servo dele para falar a Davi isto, porque havia algo acontecido com Davi e Deus precisaria então tomar uma decisão com ele. Então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha você 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias na espada do Senhor. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, mas prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia do que nas mãos dos homens. Amém, irmãos? Isso significa que nós, irmãos, o nosso coração não tem condições de julgar ninguém. Deus é o justo juiz. Então, às vezes você toma partido de uma pessoa ou de alguma coisa, né? Sem a direção de Deus. E Deus estava dizendo, e Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, não toma partido de ninguém, né? Porque se você tomar partido fora da vontade de Deus, você pode cometer um erro grave e trazer maldição para a sua vida. Os irmãos lembram aqui que eu falei do pastor Arão, grande servo de Deus que pregou no Casarão, e na mensagem ele contou que um dia ele foi pregar numa grande igreja e estava ali um irmão, né, um profissional. Na verdade, o irmão era dono de uma empresa, e ele foi então conversar com o pastor Arão. Ele falou: pastor, eu queria jantar com o senhor. Ele falou: pede autorização para o seu pastor. Ele foi pedir autorização para o pastor falou: não, pode jantar com ele sim. Ele foi. Quando estava no meio da conversa, esse irmão começou a falar do pastor. Começou então, irmão Arão, pastor Arão, pastor lá, né? Começou a conversa: me dá oportunidade, é isso, aquilo, outro. O pastor Arão parou o jantar e disse: irmão, eu vim jantar com o irmão, teu pastor autorizou, mas se o irmão quiser falar da tua igreja, do teu pastor, eu paro o jantar agora. Aquele irmão olhou assustado e disse: tem mais uma coisa. Agora são 8 da noite, né, 9 da noite, uma coisa assim. O irmão tem amanhã até meio-dia para conversar com o seu pastor, porque o irmão está com o coração ferido. Jamais o irmão deveria ter sentado comigo, vim falar do ungido do Senhor. Então deu meio-dia, estou ligando para o irmão, porque se o irmão não tiver coragem, eu vou junto com o irmão, mas que nós vamos falar com o seu pastor, nós vamos. Aquele homem, irmãos, a janta aí já foi, todo mundo engoliu o que tinha e tal, saiu. Quando deu de manhãzinha, a primeira coisa que esse irmão fez: pastor, queria falar com você. Foi lá e contou para o pastor tudo o que estava no coração dele. Foi liberto o coração dele, liberto o pastor também, porque o pastor estava preso na mágoa do irmão. Quando chegou meio-dia, o pastor Arão ligou para o irmão: e aí, irmão? Falou: graças a Deus, pastor, o senhor me libertou pela tua palavra. Eu sentei com muitos pastores, muitos líderes, e ninguém me falou isso. Muitos disseram para mim comprar uma arma. Dá um tiro no pastor, resolve. Compra um facão. Que é outra coisa que o pastor não gosta: se levantar alguém no meio do auditório: esse pastor não está com nada. O pastor fica sem saber o que faz. Olha as coisas, irmãos, que as pessoas falam para fazer. Líderes, pastores. Mas graças a Deus eu encontrei um homem de Deus, ele disse, que me repreendeu, que fez eu enxergar o meu coração. Irmãos, pensa bem como é difícil para um profeta. Lembra de Natã? Ele tinha que falar para o rei de Israel, Davi, que Davi tinha adulterado. E como ele ia fazer isso, irmãos?
Ele não chegou lá apontando o dedo nem nada, ele veio com uma conversinha, né, que Deus deu para ele. Disse, olha, tinha um grande pastor, um rei que tinha tantas ovelhas, assim, 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 mas não bastava aquelas, ele quis buscar de outro, e matou, e não sei o que lá. E Davi foi ouvindo aquela história, ele perguntou, então, rei, o que você acha que devia acontecer com esse homem? Ele falou assim, digno de morte. Aí ele falou, tu este homem. Sabe que a Bíblia diz que Davi caiu de joelhos, chorando e arrependendo. Sabe por que muitas pessoas não arrependem? Porque, irmãos, nós fazemos igual aquele irmão. Entendeu? A gente vai para um, vai para outro, aí recebe o conselho ímpio. É isso que Paulo estava dando a Timóteo. Timóteo, não seja parcial, não tome partido. Você pode tomar o partido errado. Imagine se o Arão tomasse partido neste irmão. Acabava o ministério dele aí. Um dia esse pastor ia saber que o pastor Arão, que prega tão maravilhoso, né, acoitou aquele irmão. Mas graças a Deus, Deus usou a vida dele. Amém, queridos? Talvez você veja que nesta noite você está tomando partido. Partido do irmão, partido de outro, partido de outro. Irmão, saiba que nosso coração é enganoso. Às vezes a pessoa chega para nós, que foi, irmão? O pastor me bateu, deu coice em mim. Mas quem dá coice é cavalo. Né? Mas ele deu, é um cavalo. Você não viu lá como ele fala no púlpito? É um cavalo. Né? Aí você fala, oh meu Deus do céu, e tal, e vai, e ajuda, isso, aquilo, outro, irmão. Depois quem vai levar o coice é você. Eu já vi muitas pessoas que tomaram partido, levaram 2 coices, 3 coices, 4 coices, está levando até hoje. Nossa vida, te defendi do pastor, isso, aquilo, outro, agora você me deu esse coice e vem reclamar para mim. Olha o coice que a irmã Maria me deu. Desculpa, Maria. Emerlin, não, Emerlin, tem tudo perto os nomes aqui, irmão, né? Olha o coice que me deram, o irmão já percebeu isso. Quantos aqui já ajudaram alguém, tomou partido com alguém, depois tomou um coice daqueles? Não levanta a mão. Não levanta a mão, que vai ser muitos. É assim, irmãos, porque Deus não quer que nós tomamos partidos. Né? Avaliar, discutir uma situação incômoda ou prejudicial é diferente de darmos a sentença a quem está errando. Julgar é dar sentença. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Julgar qualquer coisa na igreja ou na família é dar sentença. O juiz, ele dá sentença. A Bíblia diz que quem dá sentença é Deus. Amém, gente? É Deus. É Deus quem dá sentença para o homem. Olha só, Mateus 7, 1, 5. O que diz? Não julguem, não dê a sentença, para que vocês não sejam julgados, recebam também a sentença. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do teu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Amém, gente? Amém? Glória a Deus? Então, irmãos, nós temos que fugir. O que Paulo estava dizendo a Timóteo, olha, fuja de ser partidário de grupos ou pessoas em questões polêmicas. Isso é diferente, irmãos, de nós tentarmos resolver um assunto. Eu já expliquei para os irmãos. Irmãos, muitas vezes eu vou receber queixa, você vai receber queixa. Eu recebo queixa de irmãos aqui, sabia? Sabia que eu recebo queixa de vocês? Tem irmãos que chegam para mim, irmãos, o pastor, aquela irmã, quando senta do meu lado me chuta, né, gosta de mim, né, e tal. E recebe queixa, irmãos. Eu recebo queixa. Direto. Agora, como que a gente resolve isso? O que a Bíblia diz? Pega o teu irmão e vai até ele. Irmãos, assim, isso me incomoda muito, porque a gente prega e muitos irmãos não entendem. A Bíblia diz, se você tem algo contra alguém, vai até... Gozado que a Bíblia não diz para ir no pastor, nem na esposa do pastor. Diz para ir no teu ofensor, porque a gente resolve, irmãos, é com quem nos ofende. Amém, gente? Não adianta. Você está dando volta. Você está fazendo o teu pecado ficar maior. Você está envolvendo mais pessoas, sendo que a Bíblia diz que o caminho é esse. Ó, se algo te incomoda com alguém, vá até ele. Mas por que, irmãos, que a gente liga o telefone, liga para o padre, liga para todo mundo? Tem gente que liga até para o padre, irmãos. Não se encante não, mas liga. Aí vai lá, passa na antiga paróquia que ele ia, encontra o padre, padre, eu estou lá na igreja Batista dos Povos agora, mas está difícil e tal. Como é que está aqui? Está melhor? Padre, não, se o padre é sincero, aqui está pior, irmão. Vem para cá não.
Não vem para cá não, né? Que aqui o negócio está fervendo também. Mas por quê, irmão? Porque a gente não resolve com as pessoas, é tão simples. Eu já peguei tantos assuntos assim que deu volta na igreja. Sabe aquela montanha-russa? Quem já andou de montanha-russa aqui quando tinha um play center? Olha, tem gente corajosa, né? Olha, a maioria dos irmãos andaram na montanha-russa. Aí em Campinas tem uma ali, ó, né? Aquele negócio vai e sobe, dá de enjoo na gente, não dá, irmãos? É um negócio, parece que não tem fim, né? Assim é, irmãos, né? Essa questão que nós fazemos, dá uma volta e vai, a hora que você vê, irmão, já está na outra igreja, aí me liga o pastor lá do Calvário, pastor Beto, oi pastor, meu Deus, até vergonha, né? Aí liga o outro, aí o pastor daqui liga para o outro de lá, pastor sério liga mesmo, essa que é a verdade, né? Pastor sério, quando ele recebe o membro da outra igreja, ele liga, né? Para saber, quer saber direitinho o que aconteceu, né? Mas deu volta, irmãos. A história, quando chega lá, é outra história. São outras pessoas envolvidas. Falam, meu Deus do céu, que coisa terrível. Né? Por quê? Nós queremos o quê? Julgar, não cabe nós a julgar. Aprenda uma palavra hoje no teu coração. Aprenda, Deus não te chamou para ser juiz. Diga, Deus não me chamou para ser juiz. Amém, irmãos? Mas me chamou para ser ajudador. Amém? Agora, como você ajuda o irmão que está nesse problema? Leva ele na pessoa. Aí você vai ver, irmãos, como é puxar um burro. Vem, irmão. Irmãos, é assim, o cara não quer. Porque o diabo sabe que a hora que você enfrentar o teu opressor, entendeu? A coisa vai resolver. Amém, irmãos? Então aprenda isso em nome de Jesus. Vocês vão aprender? Vão, irmãos. Para a nossa igreja ser uma bênção. Vão. Vão. Diga, eu vou, pastor. Está fraco. Diga, eu vou, pastor. Amém, irmãos. É o que a Bíblia diz. Faça o que a Bíblia diz e os caminhos vão abrir para você. Por isso que a nossa vida muitas vezes é amarrada, as igrejas ficam amarradas e faz de tudo, irmãos, para poder andar e não anda. Porque Deus não abençoa onde nós não cumprimos a sua palavra. É que Paulo escrevia a Timóteo. A terceira coisa que ele fala para Timóteo: não seja precipitado nas suas ações. Outra coisa que a nossa alma faz correndo: precipitação. Muitos de nós, irmãos, somos ansiosos. A ansiedade hoje está pegando o mundo em todo lugar. É um ritmo de ansiosidade grande nas nossas vidas. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia nessa área. Não seja precipitado, ansioso nas suas ações. Provérbios 19, 2. Ah, já colocou. É que eu olhei lá, eu sempre olho ali. Está ali agora? Amém. Olha só, não seja precipitado nas suas ações. Provérbios 19, 2. Não é bom agir sem O que se apressa com seus pés, erra o caminho. Quem já errou o caminho por precipitação? Hã? Fica apavorado, entra no lugar errado, entra no outro, a hora que vê, né, e tal. A gente erra. Quando nós somos precipitados, irmãos. Quando nós tomamos ações sem refletir. Eu quero ler só um pensamento aqui. Nesses dias em que tudo é imediato, fica difícil não ser precipitado. Entretanto, essa dificuldade, ainda que muitas vezes incontrolável, causa muito prejuízo às pessoas. Agir precipitadamente faz com que o curso natural de determinadas situações seja alterado. Há situações que demandam tempo para que sejam resolvidas ou estabelecidas. Diz o ditado popular que o tempo é o melhor remédio. Em determinadas situações é verdade. Em alguns momentos da vida precisamos de tempo para que haja real reflexão acerca das decisões que vamos tomar. Precisamos de tempo para repensarmos nossas posturas, precisamos de tempo para reavaliarmos os relacionamentos, enfim, em situações que demandam tempo, a precipitação pode mudar negativamente o rumo da nossa vida. Muitas das decisões que tomamos agora trarão resultados imediatos e também resultados a médio e longo prazo. Por isso, a necessidade de evitarmos a precipitação em tudo o que fazemos. Tudo deve ser refletido, pois, afinal de contas, colhemos os frutos das sementes que lançarmos nesta vida. Quando o assunto a ser tratado for a nossa vida, ou a vida das pessoas que estão ao nosso lado, tenha calma, paciência, reflita com tranquilidade, e quando estiver em paz consigo mesmo, faça o que tem que fazer. Assim mesmo que você não tome a melhor decisão, terá consciência tranquila de que muitas possibilidades foram percebidas
e num ato consciente, você decidiu com tranquilidade de quem é maduro o suficiente para arcar com os resultados da sua decisão, sem ter que ficar culpando a quem quer que seja pelos resultados daquilo que foi decidido. Isso é maturidade, isso é sabedoria, isso é viver a obediência da palavra de Deus. Amém, irmãos? Era o que Paulo estava dizendo a Timóteo. Timóteo, não seja precipitado. Não imponha as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Não imponha as mãos. Veja com quem você está orando, com quem você está contando a sua vida pessoal. Cuidado, cuidado, cuidado. Interessante aqui, irmãos, que nesse pensamento diz, olha, você decidiu com tranquilidade de quem é maduro e suficiente para arcar com os resultados da sua decisão, sem ter que ficar culpando quem quer que seja pelos resultados daquilo que foi decidido. Eu vejo pessoas culpando a igreja, culpando o pai, culpando a mãe pela vida que estão vivendo. A gente fica, não, porque quando eu era pequeno aconteceu isso, quando eu era aquele outro, e dificilmente eu vejo, não, eu fiz isso, pastor, eu tomei essa e esse caminho errado. A gente quer achar culpa no pai, na mãe, no tio, na tia, nos avós, e aí a gente vai no tataravó e vai buscando. Chega lá, irmãos da Colônia, Portugal, aí não dá Portugal, nós vamos para a Itália, não dá, porque eu tenho, por exemplo, nacionalidade não, né? Partinha de português, parte também de italiano. Então, tudo que dá errado, eu vou lá no meu bisavô italiano, Zocoler. Seu Zocoler, não deu certo porque o senhor lá no navio, né, quando veio para cá. Ou vou lá para o lado da minha avó, entendeu? Vou lá para o lado da minha avózinha, já falecida, né, portuguesa e tal. Então, vou procurar lá o que a Dona Maria fez, entendeu? Claro, irmãos, que há coisas que a gente traz na nossa existência, nas nossas famílias, né, que foram precalços, né, da nossa própria descendência. Isso é bíblico também. Mas, irmãos, ficar a vida toda ocupando a vozinha, né, o vozinho, ele vai levantar a quadrilha e falar, não, eu tenho culpa disso, não. É verdade. Porque a gente fica culpando os outros. Irmãos, a Bíblia diz, ore o homem a si mesmo. Davi orou certamente, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Escuta o meu coração. Essa é a melhor oração que a gente pode ouvir de um crente em Jesus Cristo. Irmãos, eu posso ser chato na minha oração com Deus, mas eu faço isso todo dia. Eu começo a minha oração diária, né? Como aqui os árabes, não é verdade? Dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque destituído eu fui da tua glória, mas a tua misericórdia me rendeu. Senhor, perdoa-me, Pai, porque eu não sou o bom pastor, não sou o bom marido, não sou o bom pai, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, me dá o amor, me dá a senhorice, eu fico, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu vou reconhecendo, irmãos, aprendi isso. Agora, muito eu chegar lá, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o irmão diácono Luiz, tadinho do Luiz, porque o irmão diácono Pedro, porque o pastor Moisés, pastor Eduardo, irmãos, isso é querer sair ileso da culpa. Amém, gente? Mas não é para você ficar se culpando e chicoteando. Não é isso. Amém, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é reconhecer o teu estado humano e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Amém, queridos? Nós pregamos aqui na dependência de Deus, irmãos, porque tudo aquilo que eu estou falando é para mim em primeiro lugar. Amém, gente? Você acha que o pastor prega, eu estou lindo aqui, não tenho nada aqui, não tem nada a ver com esse sermão, é só para vocês, viu? Só para vocês. Não, irmão, eu tenho tudo a ver. Se Deus não teria falado comigo. Então é importante que os irmãos entendam isso, né? Para que a gente possa aprender. Então vamos voltando lá. Não seja precipitado nas suas ações. Eu já falei para os irmãos aqui, gosto de reafirmar isso para que a gente aprenda, né? Eu nem lembro se foi 2014, 2015, que a gente queria trocar de apartamento ou comprar, e eu fui, gostei do apartamento, e a gente vai sendo levado ali naquele momento, e eu sei que eu fui lá, assinei o contrato, dei não sei quantos cheques e tudo, mas cheguei em casa, meu coração pesou, o coração da Tânia também, eu falei, Senhor, da misericórdia, parece que não era para ter feito isso, estourar até champanhe, pá! Só que lá no fundo o coração da gente apertava. Aí eu cheguei para a Tânia e falei, amor, é difícil, né, a gente chegar para a esposa, que a gente quer agradar também, não é verdade? Mas eu tive coragem, eu falei, olha, sei não, acho que tomei uma decisão errada. Né? O que a gente faz? Graças a Deus que Deus também
Falei, eu também não estou com o coração em paz, não. Aí eu peguei, fui lá, liguei para a moça, falei, olha, porque eu já tinha falado que era pastor e tudo, até nossa, né, pastor deve ter dinheiro, vai pagar com facilidade, né? E tal. Aí eu falei, olha, eu queria desistir da compra do apartamento, queria que vocês devolvessem meus cheques, aí, enquanto ainda não caiu nenhum e tal. Ela falou, ê, pastorzinho sem fé. Eu fui lá, ela repetiu, esse é pastor, hein, sem fé? Eu falei, não é que eu não tenho fé, é que não é para mim fazer. Deus não me autorizou, estava sendo precipitado. Por favor, dá para rasgar o cheque? Ela pegou esse cheque, deu para mim. Eu rasguei aquele contrato, que alívio. Amém, irmãos? Logo que eu fiz isso, irmãos, começou a crise. Pá, 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 pá. Bora, manda embora, manda embora, manda embora, manda embora. Todas as empresas. Então, aí há 2 anos, né? Quase, nessa crise, o Brasil declarando que não. Eu falei, Deus da minha glória. Se eu tivesse comprado, irmãos, aquele apartamento que valia lá 4 milhões, para os irmãos entenderem a magnitude da coisa. Brincadeira, meus irmãos. Magnitude do empenho, da fé que o pastor estava, né? Brincadeira, não é tudo isso não, irmãos. Era só 3 milhões. Ai, brincadeira, irmãos, é pegadinha, né? Não vou falar o valor. Mas, irmãos, o valor caiu. Caiu. Hoje vale 30% a menos. Eu ia estar pagando uma dívida de um valor que já diminuiu 30% bem. Olha só o que Deus me livrou. Que Deus te livre nessa noite da precipitação. Está entendendo, irmãos? Quando Paulinho foi lá escrever a carta a Timóteo, ele amava Timóteo, o pastor da igreja. Ele queria que Timóteo não errasse, que ele não sofresse. Por isso que ele falou esse texto tão maravilhoso. Amado Timóteo. Eu digo, amada igreja. Eu levanto essa palavra para Deus abençoar o teu coração. Amém, queridos? E que vocês nunca esqueçam dessa história, porque eu vou contá-las várias vezes. Amém? Glória a Deus. É isso que nós precisamos, irmãos, né? Irmãos, pensam bem, a precipitação de Sara. Deus deu uma promessa para Abraão e Sara, que daria a eles um filho na velhice. Ela riu, não teve paciência de esperar. Ela impediu, amados irmãos, a total bênção do Senhor. Ela criou um rompimento na história do povo de Israel. Porque ela foi lá e disse, Deus não vai cumprir coisa nenhuma, Ele não vai fazer, pegou Agar, fez deitar com Abraão. Né? E aconteceu, nasceu Ismael. Depois Deus vai lá, Deus não é homem, para... Você tem uma promessa de Deus? Tem? Diga, Deus não é homem para mentir. Deus é homem para mentir? Amém, irmãos? Ele cumpre. Pode demorar, pode ser na velhice, você pode estar ali, ó. Mas Deus vai cumprir. E olha só, Deus cumpriu a promessa. E nasceu o quê? Quem que nasceu? Isaac. Aí, irmãos, a Sara falou, opa, agora tem o Isaac, começou a aborrecer Agar. E tocou eles de casa. Agora, imagine Agar com o Ismaelzinho, dizendo, está vendo? Olha lá quem são os judeus. Olha o que fizeram com a gente. Puseram você para fora e eu também. Colocou no coração de Ismael o quê? Ismael. Colocou um ódio no coração dele. E aquele ódio foi nascendo e nasceu o povo, né? Árabe. Que hoje, até hoje, irmãos, né, tem o quê contra o povo judeu? Olha só o sofrimento que trouxe a nação de Israel, que não precisava ter acontecido. Talvez eu e você estamos sofrendo algumas coisas que não precisaria, porque nós fomos precipitados. Por isso tem um texto na palavra de Deus, eu não sei o versículo agora, eu sou com alguns pregadores aqui que sabem tudo, né? Tem uns bons aqui, né, que ele fala, ele bate mesmo, né, irmãos? Né? Maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim, olha, que quando você se levanta, você agradece a Deus para comer, o pão de cada dia, para beber, para dormir, tudo, Senhor, me abençoa para isso, Senhor, me abençoa para aquilo. Irmãos, nós temos que ter no nosso coração. Pensa bem, o povo árabe, né, turminha lá de Ismael, reza 5 vezes ao dia. Eu pergunto, você ora quantas vezes ao dia? E quantas vezes você pede oração para alguém? Hã? Ora por mim, irmão, ora por mim, ora por mim. Mas nós não oramos. Nós pedimos os outros orar.
Mas a Bíblia ensina que tudo que nós formos fazer, nós devemos apresentar diante do Senhor. Às vezes nós não temos coragem, irmão, porque Deus vai dizer não. Né? Às vezes você acha aquela menina bonita, aquele menino bonito, ai que lindo. Aí vem conversar com o pastor ou com o líder. Então, pastor, encontrei o Rob. Lindo, pastor, então. A gente está conversando, aí o pastor fala, então, vocês devem entrar no período de oração. Já oramos. Então, vocês têm que entrar no período de espera. Já esperamos. Então, o que vocês querem? Ah, pastor, sei lá, se já puder noivar, casar. Já tem as coisas? Não tem, pastor, mas eu creio. Estou confiante. Você orou para perguntar a Deus se é da vontade de Deus? Pastor, é o hobby. Precisa orar? Fala a verdade, irmãos. Tem coisas que parecem ser tão... Caminhos parecem ser tão bom, que a gente não quer orar, não é verdade? Fala a verdade, irmãos. Eu estou pregando sozinho aqui. Tem caminho que parece aos nossos olhos tão bom, tão magnífico, que a gente tem medo de orar para Deus dizer não. É verdade ou não é? Não faça isso, irmãos. Porque Deus pode querer dizer não para te livrar de uma barca furada. Amém, queridos? Se eu tivesse talvez orado, ido para casa, pedido a Deus misericórdia, sem assinar aquele contrato, eu não teria passado a humilhação de ser chamado pastorzinho sem fé. Fica no meu coração até hoje. Eu lembro às vezes desse caos, né? Então Deus, irmãos, é misericordioso, Ele te ama, Ele me ama, irmãos. Tem uns pais aqui maravilhosos. Algum pai aqui deseja o mal para o seu filho? Levanta a mão, você que odeia teu filho, quer dar um chute nele de manhã, já está pensando como bater nele, está armando aqui uma pegada para ele, a hora que chegar em casa. Fala para mim aí. E Deus não nos ama? Ou você acha que Deus está querendo fazer pegadinha com a gente no céu? Ah, eu vou mandar um vento impetuoso para acabar com ele, isso, aquilo. Não, irmãos. Deus deixa nós passarmos por treinamento, sim. Passamos por momentos difíceis, sim. Mas se você pensar, a maioria dos problemas que nós passamos, nós fizemos por merecer. Amém, queridos? Nós trilhamos algumas coisas, furtamos alguns momentos de Deus, não pedimos ao Senhor, e acabamos passando por aquilo. Mas Deus vai continuar te amando. Então Deus não quer, irmãos, o nosso mal. Assim como o pai não quer para o seu filho. Imagina Deus, que é o nosso Pai Celestial. Ele não quer o mal de você de jeito nenhum. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, diz, olha, não seja precipitado, leve a presença do Senhor, entrega nas mãos de Deus, ore por isso. É orar, irmãos, 3 vezes ao dia. Se 5 é muito, não, se orar 5 vou parecer árabe. Então ora 4, amém? Ou ora 6, mas tem que orar. Ah, mas pastor, não tem tempo, ora no carro, ora no banheiro. Irmãos, é assim mesmo, senta lá e ora. Tem gente que fala, não vou orar porque eu estou fazendo essas coisas. Irmãos, eu oro. Se der vontade, eu choro. Eu já entrei no banheiro, já vai fazendo essas coisas chorando. Acho que quem ora faz, esse camarada está doido. Se pudesse ter uma cama, faz, esse cara está doido, né? Porque a Bíblia diz, é a ordem do Senhor, orai sem cessar. É todo o tempo, dê uma folga, você ora. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu paro ali, oro. É assim que eu tenho vivido, irmãos, esses dias difíceis. Ou será que o pastor não tem dia difícil? Tem, as tempestades, orando, buscando ao Senhor, lendo a sua palavra. Então, tome essa receita no teu coração, porque a ansiosidade, o anseio nosso, esse desespero nosso não vai nos levar a nada. Não vai. Tem hora, irmãos, que a batalha vai estar vencida. É triste dizer isso. Israel estava diante dos filisteus. 40 dias, Saul ouvindo o gigante, gozando, 4 vezes ao dia, dizendo, ei, tem soldado aí? Não tem ninguém aí? Talvez o diabo está fazendo isso contigo, dizendo, não tem ninguém, cadê o Deus que te socorre? Oxe, teve a campanha aí, e agora? Acabou, e aí, resolveu? Aí se ouve a voz do inimigo falando, tem homem aí?
Tem guerreiro aí. Saul, sem saber o que fazer. Josafá estava sem saber o que fazer. Moisés estava sem saber o que fazer. Farol atrás, Mar Vermelho à frente. Josué sendo rodeado de várias tribos para destruir o exército de Israel. Saul, um homem daquele tamanho na frente dele, não tinha um soldado que fosse à frente. Mas Deus misericordioso sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Entenda bem, irmãos, tem batalha que já está vencida. Você não tem o que fazer, a não ser clamar a Deus. Amém? A não ser aclamar a Deus. Eu penso que Deus nos permite muitas vezes a chegar em embates assim, para que realmente a gente se quebrante, se quebre. Porque tem gente que é tão rígida, né? Até para compreender. É um eu que não cabe dentro dele ou dela. Aí Deus nos amassa. Quebra o barro, faz de novo, né, como oleiro. Aí começa a nos reconstruir. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito bom ser quebrantado pelo Senhor. Amém? Então, às vezes, a luta que você está passando, que eu estou passando, é um quebrantamento que Deus permite. Mas uma coisa é certa, de uma forma ou de outra, ele vai chegar. Como ele chegou do lado de Moisés? O que ele disse? Quem lembra? Quando Moisés estava diante do mar. Hã? Oi? Por que clamas a mim? Diga ao povo. Amém? Tocou a vara. Por isso que coisa linda, né, irmão? A gente assiste o filme 10 minutos. Aquela coisa se abrindo. E aquele povo passando, irmãos. Dentro do mar. Quem olhar um pouquinho, pesquisar nas historiadores aí, vai ver que até já as coisas, os utensílios, né, de carroças, de roda, já foram encontrados nesse espaço do Mar Vermelho. Deus foi lá e abriu para a glória de Deus. Amém, irmãos? Assim Deus faz conosco. Então tem hora que não adianta. A pessoa, se Moisés se precipitasse, fala, gente, não tem mais jeito, joga, te pula todo mundo no mar. Pula, gente, pula, pula. Melhor morrer na água do que morrer na mão de Faraó. Talvez eu falaria isso. Tem que ser verdadeiro, né, irmãos? Talvez um de nós faça, irmãos, é o seguinte, em vez de morrer na mão de Faraó, né, viva o Senhor, vamos pular na água. Isso é exemplo de, né, ser ansioso e precipitado. Mas ele ficou ali, igual Saul, irmãos. Ele podia ter dado a espada e fazer o seguinte, eu não vou passar vergonha aqui, eu vou tentar enfrentar, ele estava morto. Mas Deus já estava trabalhando no coração de Davi. E viu aquele menino, ovinho. Chega, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Tu vens a mim com espada, escudo, capacete, isso aqui lá. Eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. Amém, irmãos? Ó, pum, pá! O gigante foi ao chão. Isso é ser igreja, irmãos. Agora eu vou dizer para vocês, não é fácil vencer a precipitação. Só com oração, com jejum, com clamor, com lágrimas. Irmãos, não é fácil. Imagine você no lugar de Moisés. Você faria o que eu falei agora. Você pulava na água e falava, pula comigo, gente. Quem está comigo, vem. Nós faríamos isso, irmãos, muitas vezes. Mas vou dizer, a Bíblia diz que é Deus quem nos dá força. É Deus quem nos fortifica. Quando chegar na hora H, no momento de Deus, Ele vai colocar a unção sobre você. Vai te dar a força que deu para Davi. E você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Sara trouxe sérias consequências à sua família, por causa da sua precipitação. Ela trouxe uma nação magoada contra Israel. Quantas vezes a nossa precipitação cria na igreja mágoas. Nós levantamos nações pequenas dentro do corpo de Cristo, dentro da família, pessoas com mágoas, porque nós somos precipitados nas nossas decisões. Amém, queridos?
Mais uma lição. Pode colocar para mim. Não participe ou tome parte do pecado alheio. 1 Samuel 2, 22, 29. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. Que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Porque vocês zombam do meu sacrifício, porque vocês zombam do meu sacrifício, da minha oferta, que determinei para a minha habitação. Porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. De quem a Bíblia está falando, irmãos? Oi? Ofni e Finéias, filhos de Eli. A Bíblia diz que ele honrou mais os seus filhos do que a Deus, né? Ou seja, tomou parte do pecado dos seus filhos. Isso ocorre quando, em vez de abraçar a pessoa, abraçamos também o seu pecado. Irmãos, é diferente o abraçar o pecador e o abraçar o pecador e o seu pecado. Quantas vezes eu vi, irmãos, no meio da igreja, as pessoas querem ser misericordiosas e abraçar o pecado da pessoa. Tal que o que a Bíblia diz, olha, Eli quis o quê? Ser misericordioso com os filhos, mas abraçou também o pecado deles. Quando, como pai, né, e sacerdote do Senhor, tem dito, olha, está errado o que vocês estão fazendo, Deus vai pesar a mão. Eu amo vocês, meus filhos, mas se vocês continuarem fazendo isso na casa do Senhor, o Senhor julgará sobre vocês. Não fez, e a Bíblia diz que morreu ele e seus filhos também. Porque honrava mais, né, os filhos e amigos do que o Senhor. Mas, pode colocar mais. Olha só, irmãos, aqui eu vou ler para os irmãos também um comentário. Aí está um pastor com uma ovelhinha no colo. Tem uma razão por isso, né? O papel do verdadeiro amigo ou pastor é falar e mostrar o caminho que conduz à salvação, mesmo que contrarie interesses. Vamos ler junto? O papel do verdadeiro amigo ou pastor é falar e mostrar o caminho que conduz à salvação, mesmo que contrarie os interesses. Eu sei que é difícil isso, irmãos, mas Deus não nos chamou para acomodar os interesses das pessoas. Amém? Ai, pastor, mas então não vai vir mais à igreja. É uma escolha. Mas nós não podemos, irmãos, né, desfazer do que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Que nós não devemos o quê? Participar ou tomar parte do pecado alheio, porque senão nós vamos sofrer a consequência. Certa vez eu ouvi alguém dizer que existe um costume entre os pastores de ovelhas. Quando uma ovelha muito rebelde foge, se perde com frequência do grupo, o pastor toma uma atitude drástica. Ele quebra a perna da ovelha. Um dia eu falei isso num sermão, irmãos, depois a irmã ficou chorando, dizendo, o pastor vai quebrar a minha perna. Eu falei, não, irmão, não é isso, não, eu vou quebrar as duas. Brincadeira, irmãos. O pastor toma uma atitude drástica, ele quebra a perna da ovelha. Você pode pensar, por que alguém cometeria tamanha crueldade? É que essa é a única forma da ovelha voltar a ser obediente. Debilitada e sem condições de se locomover sozinha, a ovelha precisa aprender a confiar no pastor que proverá pessoalmente o curativo para sua perna, alimento, água, locomoção, etc. Ele a carrega nos ombros, como Jesus descreveu, até que ela esteja completamente sã. Quando a ovelha finalmente se cura, ela está acostumada a depender do pastor e obedecê-lo. Da mesma forma, Deus faz conosco. Ele não desiste de nós. Você pode pecar, fugir da presença dele, mas pode ter certeza de que sempre haverá perdão para os nossos pecados. Porém, junto com o perdão, vem a correção. Deus quebra a nossa perna, tira de nós todas as possibilidades de fazer algo por nós mesmos, fecha as portas, cessa as oportunidades, para que possamos aprender a confiar somente nele. Não precisa ter medo, ele vai te carregar nos ombros, ele vai te prover tudo o que você precisa, mas este momento difícil só vai acabar quando você aprender a confiar em Deus. Amém, irmãos? Amém, queridos? É muito interessante isso, que os irmãos possam guardar no coração de vocês. Não participe ou tome, né, participação do pecado alheio, né, para que a gente não venha sofrer consequências. Às vezes nós tomamos, né, com o coração misericordioso e também abraçamos o pecado da pessoa. Às vezes começamos a ligar e a falar e a participar.
né? Já houve casos de pessoas que foram aconselhar um pecador e caíram em pecado com essa pessoa. É triste, irmãos. É triste. Uma história triste. Pessoas que perderam o ministério. Porque foi aconselhar e vai de lá, vai de cá, o que te acomete? É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Quando vai ver, né, estão as duas pessoas envolvidas no mesmo pecado. Se Deus está falando ao coração de alguém aqui, que hoje você pule fora dessa situação. Amém, irmãos? Sabe, a profecia é falar, dizer, abraçar e dizer, ó, isso que Deus disse para você. Amém, gente? Aí você vai lá e fica explicando, e fica isso, fica aquilo outro. Às vezes, igual quando a gente ouve alguma palavra profética, a gente fica bem em dúvida, a gente quer ligar para o profeta. O irmão falou na nossa igreja, consegui seu número aqui, que caiu da carteira do pastor. Eu queria saber, irmão. Geralmente o profeta não vai nem saber mais, porque já pregou aqui, pregou lá, não sabe, irmãos. Você tem que ter certeza no teu coração se Deus falou contigo ou não. Amém, gente? Se não tem certeza, esquece. Ah, não ficou em dúvida, esquece, irmão. Não fica levantando. Esquece, irmãos. Ah, foi do homem. Se foi do homem, não é para você. Amém? Aí fica, aí vem, e vai, questiona. Isso não é para nós. Sabe, quando Deus fala ao meu coração, eu sei que Deus fala ao meu coração. Mas tem muitas coisas que eu já ouvi que eu, sabe, fico quieto. Não vou ficar perguntando nem ali. Tem gente que fica, né, nesse desespero. Amém, queridos? Já estamos quase terminando. Última orientação, então, de Paulo a Timóteo. Não perder a pureza de vida em tudo que fizer. Seja nos relacionamentos pessoais, de trabalho ou na igreja. Pode pôr para mim? Não perder a pureza de vida em tudo o que fizer. Olha só o que diz Ezequiel 11:19. Darei a eles um coração não dividido e puro, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Nós tivemos, irmãos, nos Estados Unidos, né, e fomos visitar a igreja de um pastor amigo nosso, pastor Nassif. Já não tem mais, o filhinho dele, chamava Rafael, né, o Rafaelzinho, e ele tinha um probleminha assim, síndrome de Down, é isso, né? Mas ele era assim, tão perfeito, tão, né, que eu mesmo não sou muito de reparar. E terminou o culto, aquele menino veio, começou a conversar com a gente, conosco, né? A gente está num país fora, comendo hambúrguer todo dia, qualquer coisa diferente, a gente já, né, se precipita, né? Eu estava caindo no pecado da precipitação. Aí ele veio todo sorridente, eu quero convidar vocês para jantar na minha casa. Eu falei, opa! Já, né? Fiquei contente, é isso mais ou menos, né? Ele falou, jantar na minha casa. Daqui a pouco ele convidou nós para o aniversário também. Almoço, vai, detalhes, os mínimos detalhes. Essa é a Tânia, irmãos. Convidou para um almoço na casa dele, depois de setembro, para o aniversário deles. Irmão, e ele falou aquele papo gostoso. Eu fiquei feliz, falei, mas será que o pai dele, né? Pensei na hora, nossa, né? Convidando a gente para o almoço, tudo. Aí eu já todo contente, já convicto no meu coração que ia largar o hambúrguer para esse almoço maravilhoso, né? Aí chega o pastor Nassif, né? E tal, ô Nassif, tal, não sei o que lá. Estava aqui o Rafael, estava convidando a gente para o almoço. Eu falei, ih, rapaz, Rafael é assim mesmo, não leva a sério não. Leva a sério não, rapaz. Se deixar, ele convida toda a igreja para ir em casa. Eu falei, mas e o aniversário em setembro? Aniversário, rapaz. Nossa, eu falei, oh Deus da minha glória. E eu lendo esse texto, irmãos, da palavra, quando Paulo fala a Timóteo, ele dizia, olha, não perca a pureza. Esse menino faleceu, o pastor Nassif perdeu o filho dele, e ele escreveu um livro chamado assim, Um Anjo Viveu em Minha Casa. Porque ele falava que o Rafael era como um anjo, tão puro. E irmãos, atravessava o sermão. Às vezes tirava o microfone do pai, não, eu é que vou hoje ministrar. E a igreja estava acostumada com a pureza deles, eles até paravam para ouvir, cantavam, tocavam, tiravam a bateria do baterista. Né? A Helena gostou bastante dele. Então era um menino puro. Puro. E eu penso que hoje, irmãos,
Me perdoe. Tem faltado pureza no nosso coração. Sabe, a gente vem da igreja, desde a porta, coisa de lá, tanta falação. Um coloca uma coisa, o outro já responde o outro, já faz isso, que é isso? Eu estava escrevendo essa mensagem, olhando isso, Senhor, dá-nos a pureza. Essas crianças com síndrome de Down, eles são lindos, eles são puros, já viu? Eles são puros. Quer aprender pureza? Senta com um menino desse, com uma menina dessa. São puros. Agora o nosso coração tem tanta maldade de um irmão contra outro irmão, nas igrejas, nos pastores, nos líderes. O que está acontecendo? O que está acontecendo nas famílias? Um querendo passar a perna no outro. E Paulo, quando ele escreve Timóteo, diga: Timóteo, meu servo amado, seja puro. Amém, queridos? Que a pureza e a vida e o amor que traz alegria para cumprir o propósito confiado do Senhor esteja no nosso coração. Ezequiel 11:9: estarei a eles um coração não dividido, um coração puro, porém o espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Eu ouvi aqui quando eu estava ainda na porta, a oração dos irmãos aqui: Senhor, dá-nos um coração livre, liberto. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu coração será bom. Peça a Deus, irmãos, bondade, pureza na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Quer aprender pureza? Visita uma pessoa dessa. Sabe? Que perdeu a malícia que a mente poluída traz ao nosso coração. Maldade, maldade, maldade. Tudo a gente vê maldade. Tudo a gente vê maldade. Isso faz mal ao coração. Que Deus possa falar a tua alma hoje. Isso faz mal, irmãos. Aí a alma toma isto e nos destrói. A gente vira pessimista, ranzinzo. Né? Já viu aquelas pessoas ranzinza? Você senta do lado da pessoa. E olha para trás para ver se o relógio está rodando. Tudo incomoda. Se a cadeira não está boa, ele não põe dinheiro ali, um bilhetinho: pastor, eis aqui o dinheiro para consertar a cadeira. Eu fiquei com dó, pastor, porque a cadeira está ruim. Mas ele vai descer o pau, vai ficar ranzinho, vai falar dessa cadeira a semana toda, se ele não tiver outra coisa para falar, que a cadeira está ruim. Eu sei, irmãos. Eu queria trocar todas essas cadeiras, colocar aquelas almofadadas, com aquele negócio, aquele copinho para Coca-Cola, né? Um garçom para trazer pipoca para os irmãos. Igreja moderna, não é verdade? Seria maravilhoso, né? Como será maravilhoso você me chamar na tua casa para jantar e comer um caviar, sei lá o quê, entendeu? Não é fácil, né? Não é fácil também. Coração puro, irmãos. Coração puro, ele toma atitudes puras. Está quebrada a cadeira, o que eu posso fazer para consertar? Vamos chamar o irmão, vamos ajudar. Né? Coitado do pastor, precisamos ajudar a consertar a cadeira. Né? Sabe, irmãos, é tomar atitude, está tudo boa. Não tem gente que você chegar na ponta do precipício, ele olha para um lado para o outro, ninguém está vendo. Empurra. Um menos na fila para atrapalhar Deus de ouvir a oração dele. Um menos na fila para atrapalhar Deus de ouvir a oração dele. Nós chegamos a ter esse egoísmo no coração, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. A pureza de vida e amor nos traz alegria para cumprir o propósito nos confiados pelo Senhor. Colossenses 3:23, o que diz? Pode pôr para mim? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de coração, como ao Senhor, não para os homens. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Jorge Linhares. A igreja dele tinha Kombi, né? Aí ele ia sair com o carro e viu um irmãozinho que falou que foi pegar a Kombi para fazer alguma coisa, algum serviço para a igreja. Ele pegou aquela Kombi, só que o irmão não viu que o pastor estava atrás, e o pastor falou: deixa eu ver para onde seu irmão vai com a Kombi, né, da igreja. Cismou. E aquele irmão foi com a Kombi, dava cavalo de pau, e rabiola para cá, e passava na lombada, pum, entendeu? Né? Tem gente que chama Kombi de cabrita, né? Então, gente, judiou a Kombi, ele só ali.
Aí o irmão parou no lugar, pegou o negócio lá, jogou aquele negócio, abriu, jogou de qualquer jeito e tudo, pá, bate a porta da Kombi, vai de novo, pá, e cavalo de pau, e ultrapassa, e sinal, não sei o que lá. E o pastor só, quando ele parou na porta da igreja que ele foi, o pastor falou, alto lá, meu irmão. É assim que você trata a sua casa, as suas coisas? Pois bem, irmão, de hoje em diante eu desautorizo a pôr as mãos na Kombi ou qualquer objeto da igreja, porque o irmão não é digno de amor para cuidar daquilo que Deus nos deu. Deu-lhe uma chamada. Por que, irmãos? Não faz a coisa com pureza do coração, com amor. E não adianta, irmãos, a gente não fazer as coisas com amor. Tem um versículo curtinho que diz, 1 Coríntios 16, 14. Põe para mim. Olha só. Façam tudo com? 1 Coríntios 16? Façam tudo com? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que nós temos aprendido, a Tânia, eu, nas nossas lutas. Não faça nada na igreja, em qualquer lugar, que você não fizer por amor. Não faça, irmãos. Não dirija a célula, não seja líder de célula, não dê a casa para ter célula, não toque no louvor, não pregue, não sapateie, não pule, se não for por amor. Amém, irmãos? Não vale a pena. Não vale a pena. Irmãos, todas as coisas que vêm dos céus, elas vêm ungidas com o amor de Deus. Vêm ungidas com o amor de Deus. Então, não faça nada. Pastor mandou, por isso que eu estou aqui parafusando. Ele deve estar dormindo na casa dele, não sei o que lá, lá com a pastora no bem bom. Chega depois em casa com a mão doendo, vai ser até para a mulher. Aí de tanto parafusar naquela igreja, olha, a mão está até torta. A mulher não tem descimento, ô meu benzinho, essa igreja dá trabalho para nós mesmos, já era para nós ter mudado de igreja. Né? Só dá um trabalho para nós, corre na célula, corre não sei aonde, corre no hospital, visita os doentes, faz aquilo outro. Irmão, não faça. Não vai no hospital visitar alguém se não for por amor. Irmãos, porque o doente vai perceber. Sabia que ele percebe? Percebe, irmãos, que você vai e fica olhando no relógio. Quem não faz por amor, vive olhando o relógio. Quem está no culto sem amor, vive olhando o relógio. Fiquei bravo, né? É. Prega! Amém, irmão? Está a tempo e fora de tempo. Corrige, exorta para o bem do povo de Deus. Porque a minha responsabilidade é levar vocês na presença do Senhor e no céu. Se Deus der casa nova, Deus, se der bicicleta, se deu riqueza, amém para vocês. Glória a Deus, participa comigo também. Mas a minha responsabilidade é com o céu. Então eu tenho que falar a verdade. Irmão, você fica toda hora no relógio, se costa daqui, se costa de lá, gente do céu. É porque o amor teu já não ferve no teu coração. Vai se arrepender, vai pedir a Deus, me cobre com o seu amor. E a Bíblia diz, irmãos, que a falta do amor será um dos sinais do fim dos tempos. E o amor de muitos esfriará. Então bota o termômetro, irmão, não sei aonde, se é no sovaco, no pé, não sei aonde, veja, o nível de amor devia vender nas igrejas. Devia ter nas igrejas. Vender um termômetro do amor. Bota no sovaco do crente. Ih, rapaz, está abaixo de zero. Está frio o amor do camarada. Né? Aí já bota uma reunião de oração para aquecer, para orar por ele, para jejuar por ele, para Deus levantar novamente servo de Deus. É sério o que eu estou dizendo, irmãos? Então o que a Bíblia está dizendo? Que olha, que só o ensinamento do servo de Deus, olha, não faça nada, se não for por amor. Não perder a pureza da vida em tudo que fizer, seja nos relacionamentos pessoais, no trabalho, na igreja, faça por amor. Senão você vai pegar, nós não temos uma Kombi ainda, mas Deus vai dar, você vai pegar qualquer coisa da igreja, irmãos, e vai fazer de qualquer jeito. Vai lá na cozinha trabalhando, é que não tem câmera aqui, mas também acho que não fizeram isso não. Chuta o fogão, vai fogão, vai, chuta. Agora, por outro lado, eu fico feliz quando eu vejo alguns irmãos, sabe, que às vezes perde até o sono. Sabe, para correr, para fazer. Nós temos irmãos aqui na igreja assim, que correm por um, correm por outro, lutam. Às vezes são até desprezados. Mas Deus está vendo do céu. Só que Deus não quer só que um ou dois, quer que todos vocês que estão na galeria aqui embaixo, façam o reino por amor, trabalhem no reino por amor.
Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor, eu estou aqui na igreja, eu sou obrigado a ir na célula? Não. Eu sou obrigado a dar o dízimo? Não. Sou obrigado a oferta? Não. Sou obrigado a cantar? Não. Não é, irmãos. Não é obrigado. E se você fizer qualquer dessas coisas, faça por amor. Quer dar o dízimo por amor? Deus vai se alegrar. Se alegra, Deus se alegra se você dá por amor. Dá sua oferta por amor? Deus vai se alegrar. Abre sua casa para a célula? Deus vai se alegrar por amor. É um dirigente de célula? Deus vai se alegrar. Canta por amor? Deus vai se alegrar. Mas, irmãos, não faça nada que não for por amor. Eu prefiro que você passe um ano orando, dizendo, Deus me dá amor, me dá amor, me dá amor, me dá amor, me dá amor. Me dá graça para eu fazer. Pensa que às vezes o pastor não perde o gosto pelo ministério? Perde. Se esfria. Aí o que você faz? Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, dá amor, Senhor. Senhor, as lutas foram tão grandes que eu não sei mais se eu sou pastor, se eu sou ovelha, se eu sou diácono, se eu sou girabrequim, se eu sou... A tua oração fica até perdida. A gente se perde, mas a gente vai, se humilha diante do Senhor, pede graça a Deus e Deus começa a permear o nosso coração. Mas faça tudo por amor. Pior coisa que tem é a gente fazer as coisas com peso no coração. Liderar com peso, ser ovelha com peso. A pessoa, eu vou abraçar, ô minha ovelhinha. Eu passo por isso aqui. Tem umas que fogem. Eu fico pensando, bom, às vezes não gosta de abraçar, às vezes não gosta do abraço da gente. A gente pensa mil coisas, né, irmãos? Mas o importante é os irmãos entenderem o que Deus está falando. Façam tudo. 1 Coríntios 16,14, que está escrito? Façam tudo com amor. Eu lembro que eu fui numa célula, acho que não tem problema falar o nome dele, o irmão Roberto está aí com a gente. Cadê o Roberto? Olha lá o irmão Roberto, né? Fez uma cirurgia, eu fui lá visitá-lo. Aí da casa dele dá para ver, irmãos, né? A igreja. Ele falou, pastor, está duro sem a célula aqui. Olha, pastor, daqui eu fico olhando na hora que começa o culto. Olha lá a igreja, olha lá. Eu nem estava vendo que estava longe. Olha lá a igreja, pastor. Sabe o detalhe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Eu fico olhando na hora que começa o culto aqui, eu fico na minha casa olhando. Na hora eu falei, nossa, que amor. Amém, gente? Quantos de nós aqui não vê a hora das 6 horas para vir no culto? Para dizer, 6 horas por mim que eu vou ficar em casa na coberta? Mede, irmãos, a grandeza do teu amor. Não permita que o diabo tire o amor do teu coração. Pela casa de Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a casa do Senhor. Irmãos, eu sei que é um templo construído por mão de homens. Eu sei que quem dirige e nos governa são homens. Mas acima de todos nós está o Santo Deus. E Ele disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Nós temos que amar a casa de oração. Amém, queridos? Glória a Deus. Deuteronômio 28, 8, para nós estarmos encerrando. Fiquem de pé, irmãos. Não perder a pureza, de vida em tudo que fizer. E Deuteronômio 28 diz assim, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Amém, irmãos? Quando nós obedecemos o Senhor, Ele nos abençoa. Mais uma. Pode isso. E a aplicação são as 5 orientações que Paulo dá a Timóteo. Obedecer todas as instruções da palavra sem parcialidade. Não ser partidário de grupos ou pessoas em questões polêmicas. Não ser precipitado nas suas ações. Não participar ou tomar parte do pecado alheio. Isso não significa abandonar a pessoa. É ajudá-la a confessar, ajudá-la a amar. Mas não ser participante, dizer, não, irmão, não tem problema não, o que o irmão fez, aí todo mundo faz. É isso que a palavra de Deus diz. Nós somos contra isto. Não perder a pureza de vida em tudo que fizer.
esse último tópico. E quando nós, irmãos, fizermos isso, a palavra de Deus diz no texto que nós lemos, o último: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Amém, irmãos? Eu penso que pode haver lutas, pode haver dificuldades, mas não tem como Deus não nos abençoar. Irmãos, eu vou defender essa bandeira até o dia que Deus me livrar. Porque a Bíblia é clara e diz que a bênção de Deus foi dada a Israel e a bênção de Deus foi dada à igreja. Eu acredito que muitas dificuldades que nós passamos são porque nós não obedecemos às orientações que Paulo deu a Timóteo, que era um pastor e líder da igreja. Você é líder da sua família, líder dos seus filhos, eu sou líder da minha casa, e quanta coisa eu tenho que aprender. E a Bíblia diz: humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, e no momento exato Deus te exaltará. A gente tem que ser homem e mulher corajoso, para reconhecer que nós, muitas vezes, estamos errando em alguns caminhos, que nos está faltando pureza no coração. Como você enxerga as dificuldades da tua igreja, da tua casa, dos teus amigos, dos teus irmãos? Se há maldade no teu coração, Deus está aqui para tirar. Amém? Tem gente que o diabo pôs uma mente maliciosa. Tem. Tudo. Você vai tratar do negócio, ele já falou, o cara é ligeiro, não sei o que lá. Tudo é a malícia. Espírito malicioso toma conta da nossa mente. Né? Outros, espírito da sensualidade, outros da mentira. Às vezes tem pessoas que você conversa, você olha nos olhos, ele fala uma verdade, 4 mentiras. Mais uma verdade, 4 mentiras. Vai pulando. Você percebe na cara dura que o cara está mentindo. Os irmãos viram que eu menti quando eu falei que comprei um apartamento de 4 milhões. Os irmãos viram. Falei, não, ele está mentindo. Não tem esse cacife todo. Brincadeira, né? Então, irmãos, a gente tem que se autoexaminar e dizer: Deus, eu quero ser igreja de verdade. Os irmãos querem ser igreja de verdade? Irmão, nós não podemos perder tempo. Quantos anos mais nós vamos nos reunir? Cantar? Louvar? E não ter mudança de vida? Eu quero que a minha vida mude. Eu quero ser visto pelo Senhor, como Paulo foi visto. A Bíblia diz que os apóstolos vão estar sentados ao lado do Senhor. E nós cooperamos na obra dele. Talvez não fica lá no trono, mas pertinho, né, irmãos? A Bíblia diz que nós temos uma coroa dada por Deus, um galardão. Olha quanta coisa boa. Que Deus preparou a cada um galardão. Ele é galardoador daqueles que o amam, o temem e buscam. Então, irmãos, há um progresso na vida cristã. Tem gente que quer ser salvo, ainda chamuscado, mas quer subir só. Só quero subir, só quero estar lá, só uma cadeirinha. Não, irmãos, eu quero subir com honra. Amém? Quantos querem subir com honra? Glória a Deus. Então vamos tomar uma decisão nesta noite, todos nós. Deus nos perdoa. Assim como Paulo instruiu a Timóteo, eu também recebo essa instrução. Minha vida vai ser uma bênção. Eu vou ter um coração mais puro, um olhar abençoado. Vou amar os meus irmãos, a minha igreja. Aquilo que o Senhor me der para fazer, eu vou fazer com amor, com graça e alegria. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos por alguns minutos. Senhor Deus, nós ministramos, Senhor, aquela que é a tua santa palavra.
Só o Senhor pode quebrantar o coração. Só o Senhor pode trazer vida, Pai. Luz aonde há escuridão. Vida onde há morte. A Tua palavra, Deus querido, é luz para os nossos caminhos. Lâmpada, Senhor, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quanta coisa boa o Senhor nos ensinou nesta noite. Faz os Teus filhos, faz a mim, Senhor, que estou ministrando, aplicar a Tua santa palavra no meu coração. Foi o desejo de Paulo a Timóteo, Senhor. Evita isso, corre disso, foge disso. Que cada um aqui nesta noite, Pai amado, possa receber essa palavra no seu coração. E a Tua palavra diz, ó Deus querido, que quando nós vivemos em comunhão com o Senhor, a bênção do Senhor é sobre a nossa casa. Aquilo que colocarmos as mãos e os nossos pés, o Senhor abençoará. Ó Deus, nós temos irmãos aqui, ó Pai, que têm orado pela sua família, que querem crescer no reino de Deus, querem receber galardões do Senhor. Temos jovens aqui, ó Deus querido, que querem, ó Pai amado, progredir na sua vida pessoal, financeira, amorosa, Senhor, e também, ó Pai, no reino de Deus. Temos, ó Pai, homens, mulheres, ó Pai amado, que querem mais do Senhor. Querem ver a bênção sobre a sua casa, como foi na casa de Israel, ó Pai. Como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa a sua igreja. Talvez, ó Pai amado, esse irmão está sofrendo, ó Pai, alguns precalços, ó Deus. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que te amam e te temem, Pai. E nesta noite, o Senhor trouxe à tona, Pai amado, ao seu coração, algumas atitudes que contrariam, ó Pai amado, caminhos, ó Deus querido, tortuosos, que levam à morte, que levam a afastar do Senhor. Mas nessa noite o Senhor, ó Pai amado, quer perdoar, quer livrar, quer ministrar, quer reconciliar esse coração, esta ovelha, Pai. Ó meu Deus, ajuda este irmão, esta irmã, que tem se afastado, ó Deus, da Tua presença, que o mundo, Deus querido, tem sufocado. Levanta, Senhor Deus querido, este homem, esta mulher. O Senhor é o Deus, ó Pai amado, que não deixou Moisés sozinho, não deixou, ó Pai amado, Saul sozinho, não deixou Josafá sozinho, nem mesmo Sansão, ó Pai, que havia pecado e errado. Na última hora o Senhor concedeu a ele autoridade e força, e ele venceu os filisteus, ainda que perdeu sua vida. Tu és o Deus, ó Pai amado, que honra a Tua igreja, que honra o clamor dos Teus filhos. Ó Deus querido, ó Pai, se há um clamor neste lugar, nesta noite, se há um choro puro, ó Pai amado, de vidas que estão gemendo, ó Pai amado, por algo novo, pelo encontro contigo, Senhor, pela Tua presença, Pai amado, viva na sua casa, no seu coração. Ó Deus, dá hoje, Pai, este encontro. Ó Deus, eu não tenho palavras, mas é a Tua palavra escrita e pregada, Pai, nesta noite. Toque este homem, Pai, de uma vez por todas. Toque esta mulher, toque este jovem, levando ao arrependimento, dando a ele, a ela, um novo caminho, um caminho santo, ainda que seja difícil, estreito, ó Pai amado, mas que conduza à salvação, diz a Tua palavra. Que haja conserto no relacionamento, em todas as áreas da vida, com os pais, ó Deus, com os filhos. Ó Espírito Santo, fala aos corações. Toca, Senhor. Toca o espírito dos Seus filhos.
Que haja conversão, Senhor, no nosso coração. Mudança de vida, Pai. Se há pessoas aqui presas a vícios da sua carne, da sua alma, que hoje o Senhor possa operar libertação. Liberta, Senhor. Livra, Senhor. Tira o peso, Senhor amado, desta alma, deste coração. E traz a tua presença, Senhor. Opera milagres nesta noite, Senhor. No teu bondoso nome. Ó Deus, pessoas que vieram aqui nesta noite, querem voltar a ter um coração puro. Que o Senhor possa operar este milagre na mente, Senhor. Talvez tudo que vinham, Senhor amado, era motivo, ó Pai, até de zombaria. Mas hoje o Senhor está mudando esse coração, dando um coração missionário, um coração que se preocupe com as nações que não te conhecem, que se preocupe, ó Deus amado, com as vidas que não estão salvas. Mais de ti, Senhor, e menos de nós. Em nome de Jesus, eu quero abençoar tua igreja, Senhor, e dizer, Pai amado, que somos teus filhos e tuas ovelhas, Pai. Que a tua bênção, Deus querido, a tua graça esteja sobre nós. Que possamos a cada dia sermos mudados, Senhor, pela tua palavra. Abençoa os meus irmãos, Senhor, abençoa cada um, Senhor amado, que entrou aqui nesta noite, os nossos visitantes, amigos, ó Pai. Que, ó Deus, o culto desta noite fique no seu coração gravado, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.